Vocês vão amar e vão ter a sua vida transformada, assim como eu tive a minha. Desde que eu consegui fazer a minha primeira fornada 100%, nunca mais eu perdi uma fornada de macarrons. Eu já fiz vários cursos de confeitaria, mas eu nunca tive um suporte como eu tive nesse curso. Eu sempre escutei falar que macarrão era uma coisa muito difícil de fazer. Realmente ele tem algumas técnicas, né, que você tem que dominar. Só que com a Ana tudo fica muito mais fácil. Ela tem uma didática incrível. Eu já fazia e não ficava 100%. Depois que eu apliquei o método dela, pronto, acabou. Agora eu tenho 100% de aproveitamento. Olá, confeiteiras, tudo bom? Sejam muito bem-vindas ao nosso evento O Segredo dos Macarrons Perfeitos. Eu sou a Ana, sou proprietária da Ana Vanilla e especialista em macarrons no método italiano. Meu objetivo neste evento é ensinar você a produzir macarrons perfeitos com 100% de aproveitamento e dobrar, triplicar aí o faturamento com a venda dos macarrons. Na nossa aula de ontem, eu falei sobre os principais erros que eu vejo as pessoas cometendo na hora de produzir os macarrons. Eu já falei, macarrão não é um doce difícil de fazer, ele é apenas um doce cheio de detalhes. E se você prestar atenção a cada detalhe de cada processo, você vai conseguir aí produzir as suas fornadas perfeitas, tá certo? Então, sobre o que falamos ontem? Falamos sobre os 4 principais erros que eu consegui identificar. E hoje, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como corrigir esses erros. Vou dar dicas, vou mostrar para vocês em vídeo como a gente consegue corrigir esses principais erros. Vamos lá? Então, nessas aulas, eu estou mostrando para você como você consegue realmente produzir macarrons perfeitos, sem desperdício, sem perda de tempo, entender o método e perder aquele medo que você tem de fazer macarrons. Independente se já disseram para você que macarrão não é para você, independente se você acha o doce mais difícil da confeitaria, independente se você faz outros métodos e quer aprender o método italiano, independente se você já faz macarrons há anos, mas você não vê sempre o resultado que você gostaria, ou se você nunca fez macarrons e você tem o sonho de fazer os macarrons. Tudo que eu vou mostrar aqui para você vai te possibilitar a fazer sempre fornadas perfeitas, sem desperdício de material, sem desperdício de ingredientes, sem desperdício de tempo, podendo dobrar ou triplicar o teu faturamento e você já pode sim chegar no Natal produzindo macarrons perfeitos. Ontem eu quis começar a nossa aula falando dos principais erros que eu vejo as pessoas cometendo na hora de produzir macarrons. E por que eu falei desses erros? Porque antes de você começar a produzir os macarrons, você precisa mudar a maneira com que você enxerga o macarrão e saber que fazer macarrão não é só reproduzir uma receita, mas você conseguir olhar passo a passo, identificar cada passo do processo e mudar a tua mentalidade em relação a isso, até com que se torne algo automático, que você consiga fazer e só de olho já saber se a tua receita vai dar certo ou não. Então, se você não assistiu a aula 1, eu recomendo fortemente que você assista, porque mais importante do que você ver a maneira correta de fazer é você entender muitas vezes por que os teus macarrons não estão dando certo. Então, a aula 1 é imprescindível, comece pela aula 1, porque ela vai ficar disponível por muito pouco tempo. Então, dá uma olhadinha na aula 1, aí depois você vai entender tudo que eu vou explicar agora. Antes de começar a falar da maneira correta, de mostrar todas as maneiras corretas de todos os processos dos macarrons, deixa eu te falar o porquê é importante você saber. Porque só você conhecendo a técnica correta, você vai conseguir reproduzir os macarrons do jeito que você sempre sonhou. E é entendendo a técnica, é treinando o teu olhar em relação a cada processo dos macarrons, que você vai conseguir sempre fornadas perfeitas com 100% de aproveitamento. E aí sim você vai conseguir um faturamento real, porque não adianta só fazer macarrão e jogar um monte de receita fora. Você precisa ter o lucro que você deseja para realmente o macarrão ser um produto aí lucrativo na tua confeitaria. Bom, o primeiro erro que eu listei ontem, que eu vejo a maioria das pessoas, a maioria absoluta, já começa errando na calda. A calda, ela requer sim alguns detalhes, algumas visões, algum olhar diferenciado para você identificar quando uma calda está no ponto.
Primeira coisa para você fazer uma calda perfeita, eu falei ontem, o uso dos utensílios é muito importante para você evitar que a tua calda passe do ponto, para você evitar que ela cristalize. Eu trouxe aqui para vocês, essa é a panela que eu utilizo para fazer a calda, ela é uma panela bem pequenininha, de alumínio, ela deve ter, se eu não me engano, aqui 13 centímetros e meio. Então, onde você faz a calda é muito importante. Aqui eu tenho certeza de que a minha calda não vai cristalizar e eu vou ter o resultado que eu espero. Então, é o primeiro ponto muito importante. O segundo ponto é em relação ao açúcar. Você precisa usar açúcar refinado. Dê preferências para marcas que tenham um açúcar refinado mais fino, porque tem algumas marcas de açúcar no mercado que mesmo dizendo que é açúcar refinado, ela é mais granulosa, são açúcares mais granulosos. Então, dê preferência para marcas que têm o grão realmente mais fino. Outra questão muito importante é em relação aos termômetros. Cuidado com o termômetro que você vai usar para fazer a calda. Na aula de ontem eu mostrei alguns exemplos de termômetros que não funcionam para você ter confiança realmente na temperatura que está mostrando. Então, qual é o termômetro que eu indico? É o termômetro de sonda. Vou mostrar para vocês aqui, ó. É um termômetro super preciso, é um termômetro profissional. Ele vai mostrar para vocês a temperatura que está marcando a temperatura ambiente e aqui você vai colocar a temperatura que você quer atingir. Essa parte, esse espeto vai dentro da panela e aí você tem esse cabo que faz a ligação dos dois. Então eu recomendo de verdade o investimento neste termômetro aqui. Bom, outra coisa para calda que você precisa se atentar são as características da calda. Primeiro você utiliza o termômetro, aí você precisa marcar 3 tempos. O primeiro tempo é o tempo em que você coloca o termômetro na panela. O segundo tempo é quando ela atinge a temperatura de 110 graus e o terceiro tempo é quando atinge a temperatura de 118 graus. A minha aluna Maria, ela teve um problema no termômetro dela e ela ia expor na feira no dia seguinte. Através desse truque dos tempos, ela conseguiu fazer todas as fornadas sem termômetro. Ela fez tudo cronometrando o tempo através dessa dica que eu dei para ela e eu estou dando agora para vocês também, tá bom? Bom, em relação à calda é isso. Acho que esses são os principais fatores que vocês precisam se atentar para vocês conseguirem fazer uma calda perfeita. Então, o utensílio correto e treinar o teu olhar, acompanhar todo o processo lá no início para você conseguir ajustar a chama do teu fogão, o teu termômetro, a panela que você usa para fazer a calda, ao tipo de açúcar que você usa. Então, são vários detalhes que, juntando, fazem toda a diferença na hora de você ter uma calda correta. Bom, agora a gente vai falar sobre o merengue. Eu mostrei para vocês ontem, eu falei para vocês ontem que o merengue, se ele não estiver no ponto correto, toda a tua receita vai dar errado. Então, você precisa ter um merengue firme, porém com os picos ainda suaves, formando uma onda. Então, para tudo isso, é um processo único. Você precisa verter a tua calda no momento correto. Eu vou mostrar em vídeo para vocês como tem que estar o aspecto da tua clara no momento de verter a calda. Ó, então, vocês podem ver, o termômetro chega ali nos 118 graus. Aí eu tenho uma clara batida em neve, porém ainda não está naquele ponto quebradiço, tá? Então você tem que se atentar, você não pode colocar a calda quando as claras ainda estiverem muito moles, transparentes, mas você também não pode colocar a calda quando já tiver formado a neve, tá aquele ponto passado quebradiço, tá certo? Então esse é um ponto muito importante. Outro ponto que eu quero falar é sobre a velocidade da batedeira. Você precisa começar com um parâmetro, porém a minha batedeira pode ser mais potente que a tua, pode ser menos potente que a tua. Então você inicia com um parâmetro e aí você vai fazendo os teus testes até ajustar aos teus equipamentos, tá bom? Então a velocidade que você bate também é muito importante, porque são 2 pontos interligados, porque enquanto a calda está chegando à temperatura correta, as tuas claras, elas têm que estar se formando, como eu mostrei aqui no vídeo para vocês. Então, você precisa ajustar a velocidade da tua batedeira para que isso aconteça ao mesmo tempo, para que a temperatura da calda aqueça e quando chegar
na temperatura correta, as tuas claras elas estejam batidas em ponto de neve, como esse que eu expliquei agora. Um detalhe também importante que eu quero que vocês vejam aqui no vídeo é que depois que você coloca a calda na batedeira, o único sinal que fica de calda é ali no canto do bowl. Você não pode jogar calda de qualquer forma dentro da batedeira, no batedor, senão vai fazer uma bagunça danada. Você precisa fazer com que ela escorra como se realmente ela estivesse no escorregador, pela lateral, encostando na lateral do teu bowl, e aí essa calda vai entrar por baixo dessa clara batida e vai formar um merengue, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, ele fica com essa ondinha no fundo e no batedor ele forma esse pico, né, suave, porém firme, e uma quantidade de merengue ela acaba ficando ali dentro do teu globo. Então se atente que este é o ponto correto do merengue. Ele tem que ser maleável, mas ele não pode ser mole. Se o teu merengue estiver mole, a tua massa vai desandar e o teu macarrão não vai dar certo, ok? Agora eu quero mostrar para vocês os macarrões sendo assados no forno de convecção. Eu falei ontem sobre os fornos elétrico ou forno a gás, que você até pode fazer macarrões nesses dois tipos de fornos, porém a chance de você errar fazendo nesses dois tipos de fornos, ela é muito maior, é muito mais instável você produzir várias e várias receitas, todas elas com sucesso. E assim você acaba tendo desperdício, você acaba não faturando quanto poderia faturar, você acaba não lucrando quanto poderia lucrar, você gasta aí com insumo, com tempo, com energia. Então, a facilidade que o forno de convecção te dá na hora de fazer os macarrons, sempre perfeitos, é muito maior. Por que que o forno de convecção ele é tão bom assim para os macarrons? Porque você consegue atingir a temperatura suficiente para assar os macarrons e ela fica estável. O forno de convecção tem uma ventoinha, tem um ventilador, né, dentro dele, onde esse ventilador ele espalha o calor do forno por todas as formas, por todo o forno. Então, o forno de convecção, ele tem essa grande vantagem, que ele dissipa melhor o calor de forma igual em todas as partes do teu forno. Aí você não precisa se preocupar em ficar abrindo porta, fechando porta, não precisa ficar cuidando do forno, porque a temperatura que ele marca lá, ele até dá uma certa instabilidade, ele baixa 2, 3 graus, aí aumenta de novo, mas isso não interfere no resultado. Então, essa é a grande vantagem do forno de convecção. E o quarto e último erro que eu apontei ontem em relação à macarronagem. Qual é a principal questão? Às vezes, até a maneira com que você confere o ponto fita te dá a falsa impressão de que a tua massa ainda não está no ponto certo. E aí você acaba mexendo a massa em excesso, o teu macarrão vai desandar. Ou então, às vezes, a pessoa fica insegura para conferir, para fazer a macarronagem, ela fica insegura em fazer muitos movimentos e achar que pode passar, e acaba parando um pouco antes. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo onde vocês vão conseguir entender certinho qual é o ponto da macarronagem, tá? Ó, você não precisa fazer nada muito delicado. O macarrão, a gente domina o macarrão, tá? Não é ele que domina a gente. Então, você precisa fazer sempre esse movimento, virando a tigela, trazendo a tigela na tua direção. A espátula, ela tem que fazer esse giro de 360, você tem que envolver toda a massa que está lá no fundo, trazendo para a parte de cima. Vou pular um pouquinho aqui para não ficar muito longo. Então, aqui já estava homogêneo, mas o movimento é sempre o mesmo. E quando eu acho que está ok, eu vou conferir o ponto. Olha só, o ponto fita ele cai realmente como se fosse uma fita. Eu consigo perceber que aqui ele ainda estava caindo muito devagar. Então, eu acabei fazendo aí mais algumas voltas, mas eu não conto voltas, tá? Eu vou no olho, por isso que eu falo que olhar para o doce é muito importante, é fundamental. É melhor do que qualquer dica de faça 30 voltas, 20 voltas, ok? E é isto. A tua fita, ela tem que cair numa constância de mais ou menos uns 5 segundos. Você não pode levantar muito a espátula, senão vai cair aquele tanto de massa, você vai achar que ainda não deu a fita. Se você pega pouca massa, não vai fazer a fita. Então, até a maneira com que você confere o ponto fita precisa ser de uma forma
certa para você não ser iludido de que tua massa ainda não está no ponto, tá? Então, às vezes, são detalhes que outros professores não passam para você, eles simplesmente mostram o movimento, mostram o ponto, e às vezes passa desapercebido, a pessoa não se atenta de que até a altura que você levanta a espátula pode influenciar, ok? Então, eu estou mostrando aqui para vocês a maneira correta de fazer a macarronagem. Ontem eu mostrei a maneira errada, falei sobre ela, e hoje eu mostrei para vocês a maneira correta, tá? Apesar de eu não ter falado ontem, eu queria citar aqui 2 utensílios que a gente usa na hora de fazer os macarrons. Primeiro, e eu garanto para vocês, pode fazer total diferença no resultado da tua fornada. Você pode fazer a receita toda certa, mas se você tiver este utensílio errado, não adiantou nada você fazer a tua receita corretamente. E eu tô falando do tapete para você assar os macarrons. O tapete que você usa para fazer os macarrons, algumas pessoas usam tapete de silicone, eu não gosto, eu não uso. Quando eu usei, não deu certo. Então, assim, o único tapete que eu indico é o tapete teflonado, tá? Mas cuidado, porque tem muitos tapetes que se assemelham com este que eu uso e a tua fornada não vai dar certo de jeito nenhum. Se você não quiser, já de início, investir nos tapetes, que é um investimento super de boa, super razoável, você pode substituir pelo papel Dover. O papel Dover, ele não é papel manteiga, ele é um papel que ele tem um lado mais acetinado, digamos assim, um lado brilhoso. E o papel Dover, sim, você consegue assar os macarrons, ele é um ótimo quebra-galho. Ele super serve para você começar os teus testes, mas muito melhor que o papel Dover, sem dúvida, são os tapetes teflonados, ok? E por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre o bico que você vai usar para pingar os macarrons. Eu indico sempre 2 bicos, ou o bico 2A, que ele é um pouco maior, ou o bico 12, que é da Wilton, ambos são da Wilton. Só que o bico 2A, ele é um bico maior, então, para quem está começando, o controle na hora de você pingar é menor. Você precisa ter um controle muito bom da pressão que você usa para pingar os macarrons. Você já tem que ter uma certa prática para usar esse bico mais largo. Em contrapartida, o bico 12, ele é um bico um pouco mais fino e ele é perfeito. Você tem um controle aí perfeito da quantidade de massa que está saindo do bico. Eu até hoje uso o bico 12, eu gosto muito dele. Então, assim, se você quiser usar o 2A, não tem problema, mas eu aconselho que você tenha aí uma certa prática em pingar macarrons para você poder usar um bico mais largo. Caso contrário, aposte no bico 12 que você vai conseguir pingar e controlar a quantidade de massa que você coloca no tapete, tá bom? E eu queria aqui um pouquinho mais além, eu quero te dar uma dica bônus, tá? Como eu faço para pingar os macarrons todos do mesmo tamanho. No início, é difícil que você tenha o controle exato da quantidade de massa que sai da tua manga de confeitar. Ou você conta segundos, mas às vezes a pressão que você exerce no saco de confeitar é diferente, então não vai ter a mesma quantidade de massa. Às vezes você movimenta a tua mão, você levanta o bico na hora de pingar. Então, assim, o que eu sugiro? Primeiro, o primeiro passo para você deixar os macarrons todos do mesmo tamanho é você marcar o teu tapete ou usar um gabarito. Então, marque e procure sempre ficar dentro daquela marca, daquele círculo, começando a pingar exatamente no meio da marcação, deixando o bico paralelo ao tapete, como eu estou mostrando aqui no vídeo para vocês, e sem erguer ou abaixar a manga de confeitar, sem erguer ou abaixar o teu braço. Colocou no centro da marcação, mantenha ali, se for preciso, use a outra mão de apoio, faça sempre uma pressão constante. Quando você preencher toda a marcação, você para de apertar e você dá esse corte, você faz esse corte para não ficar aquele bico de suspiro em cima da tua massa. Como eu faço para marcar os meus macarrons? Eu gosto muito de usar o bico russo. Ele tem 3,5 centímetros de diâmetro. Então, eu gosto de molhar um pouquinho ali na massa e ir marcando o meu tapete. Se você quiser, você também tem a opção de usar um gabarito. Se você comprar um tapete transparente, você pode muito bem usar um gabarito embaixo do teu tapete
E aí, como ele é transparente, você consegue enxergar a marcação embaixo, você usa essa marcação como referência. Mas eu, particularmente, acho muito simples, muito prático fazer a marcação com a massa, é dessa forma que eu faço, ok? Tudo que eu estou te passando aqui nessa aula é apenas uma pincelada, é só uma base de tudo que eu ensino para as minhas alunas no treinamento dos macarrons perfeitos. Lá no nosso treinamento, eu realmente pego nas mãos das alunas, podendo fazer com que elas identifiquem cada particularidade de cada processo e entendam onde elas estão errando. Mas sobre o treinamento, eu vou falar mais tarde. Agora, o que eu quero falar para vocês é que na nossa aula de amanhã, eu vou mostrar uma técnica super simples e muito fácil para você lucrar bastante ainda nesse Natal. Vamos aproveitar que as festas de final de ano estão chegando e eu vou colocar a mão na massa aqui com vocês para mostrar de forma fácil como você pode lucrar com os macarrons temáticos agora no Natal. Agora eu quero pedir para vocês que vocês interajam ali no nosso grupo do WhatsApp, que vocês entrem no grupo do WhatsApp. Quem ainda não está, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Faz a tua inscrição, coloca teu nome e teu e-mail. Você vai ser direcionado para uma página e lá você pede para entrar nesse grupo. Eu espero as mensagens de vocês, dando feedback, falando o que vocês acharam da aula de hoje, se vocês já tinham alguma dificuldade dessas, qual é a maior dificuldade que vocês têm, se vocês conseguiram enxergar alguns erros que de repente quem já faz macarrão estava cometendo até então, e eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para todas. Um grande beijo, adorei passar esse tempo com vocês, e amanhã nossa aula super especial de pintura nos macarrons. A gente se vê amanhã. Um beijo. Porque a Ana é uma professora que segura na mão da gente e tira todas as dúvidas, acompanha passo a passo e é uma perfeição o trabalho dela. Acredite, confie que vocês são capazes. Então está aqui os meus macarrons que eu acabei de tirar do forno, né, especialmente para mostrar para vocês, né, o quanto ficaram perfeito e... Oi, tudo bem? Passando aqui para dizer que o curso da Ana foi sem dúvidas o maior e melhor investimento que eu já fiz na minha vida e na minha carreira. O suporte que ela oferece vai muito além daquilo que ela promete. Parece que ela está com a gente na nossa cozinha, ajudando e auxiliando em cada dificuldade que a gente apresenta. Eu tenho certeza que, assim como eu, você não vai se arrepender de investir cada centavo, que é muito abaixo daquilo que vale realmente o curso. Vocês vão amar e vão ter a sua vida transformada, assim como eu tive a minha.